Olá, crianças! Que bom estarmos novamente juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa aula, vamos precisar de papel, lápis preto e lápis de cor. Se você não estiver com esse material do seu lado, dê uma pausa no vídeo e corre para providenciar. E volta logo para cá. E vamos precisar também que vocês estejam com o coração cheio de amor para estudar as lições do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer nossa prece? Respirando profundamente, puxando o ar e soltando devagarinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre o nosso planeta, suas bênçãos de amor e paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, estão animados? Vamos lá? Hoje iremos estudar 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que capítulos são esses? Vamos descobrir? Leiam essas frases. Odiar seu pai e sua mãe. Como assim? Quem disse isso? Muito estranho. Vamos ver outra frase? Abandonar pai, mãe e filhos. Piorou. Quem está nos orientando assim? Será que a próxima vai melhorar um pouco? Vamos ver? Deixai aos mortos a ocupação de enterrar seus mortos. Mais estranho ainda. Estou curiosa para saber quem está nos pedindo isso. Uma última frase. Qual será? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Agora piorou tudo de vez. Quem vocês acham que está dizendo essas frases tão estranhas? Sabem? E se eu disser que foi Jesus? Vocês vão acreditar? Não? Pois é, por mais estranho que pareça, foi Jesus. Por isso, esse capítulo se chama Estranha Moral. Nessa aula, vamos estudar cada uma dessas frases e entender que Jesus, que é puro amor, jamais nos pediria tudo isso do jeito que estamos entendendo. Vamos entender o verdadeiro sentido de cada uma dessas frases. E o outro capítulo? Qual será? Observem esses desenhos. Uma lâmpada embaixo de uma mesa, uma ovelha com cara assustada, parece até que está perdida, uma cruz, uma maleta de médico e uma boca dizendo bem alto, Jesus! Cada uma dessas ilustrações representa um ensinamento de Jesus que vamos estudar nesse outro capítulo. O capítulo que vamos estudar é o capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. Estão preparados? Vamos começar? Odiar seu pai e sua mãe. Vamos ver a cena em que Jesus disse essa frase? Uma grande multidão seguia Jesus. Então ele virou-se e disse: se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua esposa e seus filhos, suas irmãs e irmãos, inclusive sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu pergunto para vocês, será que Jesus queria que nós odiássemos nossa família e nossa vida? O que vocês acham? Não, claro que não. Jesus nunca nos pediria isso. Jesus sempre pediu para amarmos nossos pais e a nossa família. Na verdade, certas palavras que estão no Evangelho não traduzem o verdadeiro sentido que Jesus quis dar a elas. E a palavra ódio é uma delas. Como os evangelhos foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus, acredita-se que a essência do seu pensamento não foi expressa com exatidão ou, ao serem traduzidos de uma para outra língua, o sentido das palavras sofreu alteração. Assim, a palavra ódio, nessa frase de Jesus,
não tem o mesmo significado que nós atribuímos a ela, pois contraria a essência do ensino de Jesus, que é toda baseada no amor. Devemos sempre amar nossos pais e nossa família, mas o nosso amor por eles não deve ser maior que o amor a Deus e as suas diretrizes no bem. Vamos para a próxima frase? Abandonar pai, mãe e filhos. Vamos ver como essa frase está no Evangelho? Em Mateus 19, 29, Jesus diz: todo aquele que houver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua esposa, ou os filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Eu pergunto para vocês, será que Jesus queria dizer que devíamos deixar de amar os nossos pais e parentes? O que vocês acham? Novamente, claro que não. Jesus sempre nos pede para amarmos nossos pais e nossa família. O pensamento de Jesus nessa passagem evangélica envolve a compreensão de dois interesses que podemos ter aqui na Terra. Os interesses da vida futura, isto é, quando há um interesse em nos prepararmos para a vida futura, a vida espiritual, a vida nas próximas reencarnações, e os interesses humanos, isto é, quando há o interesse em conduzirmos nossa vida atendendo às questões de ordem material, de ordem terrena. Vamos entender agora o sentido das palavras do Cristo. Imaginem uma balança. Nela vamos colocar esses dois interesses. No prato 1 estará aquele que tem o maior peso, o mais importante, o que tem maior valor na nossa vida. E no prato 2, o que tem menor importância, menor valor. Na opinião de vocês, qual desses interesses é o mais importante na nossa vida? Qual que vocês colocariam no prato 1? Escolheram? Então, nessa passagem evangélica, Jesus quer nos mostrar que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os outros interesses humanos. Jesus nos ensina que há deveres mais importantes que outros e que temos o dever principal de nos prepararmos para a vida futura. Vamos agora ver um exemplo de aplicação desse ensinamento na nossa vida. Francisco, cuida bem da nossa filha. Fiquem tranquilos, nós nos amamos muito. Agora, pensem comigo. Quando você se casar, você vai morar com seu marido ou com a sua esposa. Isso significa que você estaria abandonando seu pai ou sua mãe? O que vocês acham? Ah, claro que não, né? Vocês não estarão abandonando seu pai nem sua mãe. Entenderam o que Jesus quis dizer? Muitas vezes, a separação dos nossos entes queridos é necessária, mas as afeições não são rompidas. O afastamento não diminui o respeito, nem a atenção aos pais, nem a ternura pelos filhos. Os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Vamos agora para a próxima frase? Deixai aos mortos a ocupação de enterrar seus mortos. Quando Jesus disse isso? Vamos ver? Jesus caminhava quando disse a um homem, segue-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, permiti antes que eu vá enterrar meu pai. E Jesus insistiu, deixai aos mortos a ocupação de enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Agora, pensem comigo. Um desencarnado pode enterrar alguém? O que vocês acham? Claro que não! O que Jesus quis dizer é que devemos cuidar do nosso progresso espiritual. Jesus não condena o desejo de um filho querendo enterrar seu pai. Esse é um dever filial. Observem essas ilustrações. Arquimedes morreu, teve o seu velório, foi enterrado por seus familiares e recebido na colônia espiritual. Com efeito, a vida espiritual é a verdadeira vida.
Nossa existência terrestre é apenas transitória e passageira. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende ao solo terrestre, do qual é uma felicidade libertar-se. O que Jesus quis dizer é que o respeito aos mortos não deve ser dirigido ao corpo morto, mas ao espírito já ausente. Jesus nos esclarece e nos pede: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai acima de tudo no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de propagar às pessoas que a pátria delas não é a terrena, mas a celeste, pois somente nela está a verdadeira vida. Vamos ver como nós espíritas podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida? Pense um pouco e escreva no papel. Como podemos divulgar para as pessoas que a verdadeira vida é a vida espiritual? Agora, dê uma pausa no vídeo e escreva no papel. Depois continue a assistir. Então, escreveram? Existem várias formas de divulgarmos a imortalidade da alma. Uma delas é a distribuição de mensagens espíritas. Aceita uma mensagem espírita sobre a imortalidade da alma? Agora, que tal começar a atender o que Jesus nos pede? Sigam os seguintes passos. Primeiro, escreva no seu papel o nome de 2 pessoas conhecidas para você conversar. Segundo, quando acabar a aula, explique para essas pessoas que a alma é imortal e que a verdadeira vida é a espiritual. Deem uma pausa no vídeo. Já escreveram o nome dessas 2 pessoas? Quer dizer, dê uma pausa no vídeo, escreva o nome dessas 2 pessoas e depois voltam a assistir a aula. Quando terminar a aula, vocês vão conversar com essas 2 pessoas, combinado? Vamos agora para a última frase. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos ler o que Jesus disse aos apóstolos? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha e da sogra a nora. E as pessoas terão por inimigos os da sua casa. Como assim? Jesus queria separar as famílias, os pais, os filhos? Não, com certeza, Jesus, que é pura bondade e mansidão, não iria nunca querer separar as famílias. As palavras de Jesus nunca foram de discórdia, mas sim de união e amor. Novamente, suas palavras tinham outro sentido. Seu pensamento era esse: não julgueis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, de que meu nome será pretexto, porque as pessoas não me terão compreendido ou não terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por suas crenças brandirão a espada um contra o outro e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não partilharem a mesma fé. Desse conflito, a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, crianças, entenderam o que Jesus quis dizer? Ele estava querendo dizer que a doutrina dele não iria se estabelecer na Terra de forma pacífica, que muitas lutas iriam acontecer por não entenderem ou não aceitarem seus ensinamentos, como de fato aconteceu, mas que depois a verdade iria prevalecer e a fraternidade reinaria entre os homens. E para que a fraternidade se estabelecesse entre os homens, ele nos enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que faria conhecer o verdadeiro sentido das suas palavras. E hoje nós temos o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Jesus ainda nos afirma: exaustos, enfim,
De um combate interminável, as pessoas reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses quanto a este mundo e ao outro. Verão de qual lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. E o Espiritismo veio realizar as promessas do Cristo. Vocês mesmos, crianças, já constataram isso na Concafrinhas. Olhem essas figuras. Quanta alegria, quanta fraternidade reinando entre as crianças. Vamos agora estudar o outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá? Esta figura representa o ensinamento de Jesus chamado a lâmpada sob o alqueire. Vamos ler o que Jesus diz? Não se acende uma lâmpada para depositá-la sob um alqueire, mas é colocada sobre um suporte alto, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Para entender melhor o significado dessas palavras, vamos decifrar essas frases. Peguem agora um papel e lápis e reescrevam as palavras que estão de trás para frente. Por exemplo, a primeira palavra, lendo de trás para frente, é não. Agora, tem uma pausa no vídeo para decifrar e depois continue a assistir, ok? Então, decifraram? Qual o significado dessas palavras de Jesus? Não se conhece a verdade divina para guardá-la apenas para si, mas é revelada a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Entenderam? Quando conhecemos os ensinamentos de Jesus, não devemos guardar esses conhecimentos só para a gente, mas divulgá-los para outras pessoas. O conhecimento das verdades divinas nos ilumina e devemos levar nossa luz para outras pessoas. Jesus ainda complementa, porque nada há secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e exposto publicamente. Mas Kardec nos alerta. Não significa que é necessário revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas a quem uma luz muito viva ofuscaria sem esclarecer. Cada coisa deve vir no tempo certo. Deve-se aguardar a maturidade das pessoas, o avanço da ciência e da inteligência do homem e ir revelando as verdades divinas aos poucos, para que possam melhor entender cada ensinamento. Inclusive com seus apóstolos, que já eram mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus manteve muitos pontos vagos, cuja completa compreensão estava reservada para tempos futuros. O Espiritismo vem agora projetar luz sobre diversos pontos obscuros que antes não tínhamos maturidade para entender. Podemos, no nosso centro espírita, esclarecer as pessoas, levando a luz das verdades divinas que irá fortalecer a fé. É a primeira vez que eu venho ao centro espírita. Vamos encaminhá-lo aos cursos da nossa casa. Também vou lhe sugerir um livro básico para conhecer o Espiritismo. Tendo Deus concedido a inteligência para compreender e se guiarem nas coisas terrenas e celestiais, as pessoas desejam raciocinar sobre a fé. Por isso, não se deve colocar a lâmpada sob alqueire, pois sem a luz da razão, a fé perde suas forças. E a sua filhinha assustada? O que representa? Representa a passagem evangélica: não procureis os gentios. Vamos conhecer? Jesus enviou seus 12 apóstolos
após-lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas antes, ide sobretudo as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde estiverdes presentes, pregai, afirmando que o reino dos céus está próximo. Para conseguir entender essa fala de Jesus, temos que saber o que significa gentios e quem são as ovelhas perdidas. Vocês sabem? Sabem? Vamos conferir? Vocês irão desenhar no seu papel esses dois corações com os nomes dentro. E depois escolher o significado de cada palavra e pintar o coração com a cor correspondente. Deem agora uma pausa no vídeo para desenhar e pintar. E depois volta a assistir. Então, vamos conferir? Gentios são os pagãos que não conheciam as verdades divinas. Assim, eles não estavam ainda preparados para a nova revelação que Jesus estava trazendo. E as ovelhas perdidas são os judeus, que acreditavam no Deus único. Esses, sim, já tinham a base para o entendimento de suas lições. Isso não significa que Jesus queria restringir a Boa Nova só para um povo. Não! Ele só estava aguardando o tempo certo para divulgar a sua doutrina a toda a humanidade. Olhem o que Kardec nos fala. Jesus pediu para os apóstolos irem semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria no seu tempo. Mais tarde, efetivamente, é no próprio centro do paganismo que os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar também aos propagadores do espiritismo. Os espíritas, a exemplo dos apóstolos, devem procurar de início adeptos entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz. Maleta de médico. Lembra o quê? Jesus, o nosso divino médico. Vamos estudar uma linda lição. Não são os sadios que precisam de médico. Vamos assistir a passagem evangélica? Estando Jesus à mesa da casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus interrogaram os discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus respondeu: não são os sadios, mas os doentes que necessitam de médico. Quem eram os doentes que Jesus se referia? Jesus se dirigia sobretudo a pobres e deserdados, pois são os que necessitam de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de necessitar. Esse ensino de Jesus tem outra aplicação prática, a mediunidade. Vocês sabem o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade que as pessoas têm de se comunicar com os espíritos. É uma disposição orgânica, como ver, ouvir, falar, que qualquer pessoa pode possuir. Ela serve de instrumento de comunicação aos espíritos em geral, sejam eles bons ou maus. Chamamos de médium todos aqueles que têm mediunidade. Observem bem cada uma dessas imagens. Elas mostram diferentes formas de exercício da mediunidade. Me acompanhe. A mediunidade é atribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, como também aos sábios para fortificá-los do bem, e também aos viciosos
para corrigi-los. Mas a mediunidade também é concedida às pessoas indignas, que são capazes de fazer uso errado delas. Se o médium não aproveitar bem a sua mediunidade, será punido pela perda dessa sua faculdade ou acabar vítima dela, sendo obsediado pelos maus espíritos. A mediunidade é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento aos espíritos em geral. O bom médium é aquele que se comunica com os bons espíritos e dele recebe assistência. E para isso é necessário o médium exercitar suas qualidades morais. Agora eu quero que vocês identifiquem os médiuns que estão fazendo bom uso da sua mediunidade e anotem no seu papel o número deles. Tem uma pausa no vídeo para as anotações e depois retorne. Vamos conferir? Infelizmente, os médiuns das imagens 4 e 5 fizeram mau uso de sua mediunidade. Vamos estar sempre vigilantes, praticar os ensinamentos de Jesus, para poder atrair os bons espíritos e fazer bom uso da nossa mediunidade. Combinado? E essa boca, falando para todos sobre Jesus? Vamos estudar agora a lição sobre a coragem da fé. Prestem atenção nesse diálogo entre duas crianças na gincana da Concafrinhas. Lenina, você tem coragem de contar para as pessoas que é espírita? Eu não tenho. Julinha, eu aprendi com Jesus que devemos ter coragem de confessar a nossa fé diante das pessoas. E você, querida criança, tem coragem de dizer para as pessoas que é espírita? Julinha disse que aprendeu com Jesus a ter coragem de confessar a sua fé. Vamos ver o que Jesus disse? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante das pessoas, também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante das pessoas, igualmente o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Viram? Julinha está certa em ter coragem de confessar que é espírita. Jesus nos ensina que com essa coragem seremos dignos de conquistar o reino dos céus, isto é, um mundo de felicidade. Às vezes, por medo de ser ridicularizado, perseguido, somos fracos e não emitimos nossas opiniões, negando a nossa fé. Vamos nos esforçar para ter essa coragem que Jesus nos ensina? Vamos ver 2 exemplos dessa coragem de confessar a fé. Olha o que os evangelizadores estão explicando para as crianças numa aula da Concafrinhas. Crianças, o aborto é um crime diante das leis de Deus. Quando a mulher destrói o embrião ou o feto, está matando um ser humano. O espírita, às vezes, é criticado por defender a vida e ser contra o aborto, mas devemos divulgar que existe, ligado àquela célula fecundada, um espírito que tem o direito de continuar vivendo. Percebem, crianças, que tanto no tema aborto ou qualquer outro assunto importante, devemos ter coragem de emitir nossa opinião, mesmo correndo o risco de sermos criticados. Há mérito em enfrentarmos esses riscos. Vamos ver outro exemplo. Agora, na campanha Jesus no Lar da Concafrinhas. Não quero saber de mensagem? Tudo bem, muita paz para o Senhor. Aceita uma mensagem sobre Jesus, Senhor? Claro. Viram, crianças? Não devemos recuar diante das reações negativas das pessoas. Temos que manter a coragem de divulgar essas mensagens de Jesus para todos, mas respeitando a opinião de cada um. Quando assumimos perante as pessoas as verdades do Cristo, nos colocando acima dos interesses materiais, estaremos trabalhando pelo nosso futuro,
pelo futuro dos outros e pela melhoria do nosso planeta. Vamos semear na terra o que iremos colher na vida espiritual, os frutos da nossa coragem ou da nossa covardia. Chegamos à última ilustração do nosso estudo. Essa cruz representa uma lição de Jesus que complementa o que acabamos de estudar. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Antes de lermos o que Jesus disse, vamos entender o que significa cruz nessa lição. Cruz significa sofrimentos. Jesus nos pede para carregarmos nossa cruz, isto é, suportarmos nossos sofrimentos. Vamos ver o seu ensinamento? Se alguém desejar me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, pois aquele que desejar salvar a si mesmo irá se perder, e quem se perder por amor de mim e do Evangelho irá se salvar. Com efeito, de que serviria uma pessoa ganhar todo o mundo e perder a si mesma? Essa passagem evangélica nos ensina que devemos suportar corajosamente os sofrimentos que possamos ter por causa de nossa fé. Quem quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. As pessoas que tudo perderam na terra, até a vida, em prol do triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela coragem, perseverança e abnegação. Terminamos nosso estudo de hoje. Quantas lições importantes estudamos hoje, não é verdade? Vamos fazer uma atividade para encerrar a aula? Eu quero agora que cada um de vocês relaxe o corpo, respire bem devagar, feche os olhos e se imagine em algum lugar que goste de ficar. Na sua casa, na casa de um amigo ou amiga, no supermercado, no shopping, na evangelização ou em algum outro lugar. Imagine agora que nesse lugar você faz brilhar sua luz, divulgando e exemplificando os ensinamentos de Jesus para as pessoas à sua volta. Nesse lugar, você tem a coragem de mostrar sua fé. Imagina agora todos à sua volta ficando iluminados com a sua luz. Abra os olhos agora e desenhe o que você imaginou. Você comentando e exemplificando os ensinos de Jesus e todos à sua volta iluminados com a sua luz. E lembre-te, quando acabar a aula, fazer aquilo que combinamos. Conversar com as duas pessoas que você escolheu para explicar a imortalidade da alma e que a verdadeira vida é a espiritual. Chegamos ao final da nossa aula. Que bom termos estudado mais uma aula do Evangelho de Jesus. E agora, com o coração cheio de amor, pensando em Jesus, vamos fazer nossa prece? Fechando os olhinhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que possamos cada vez mais conhecer e aplicar o Espiritismo, fazendo a nossa luz brilhar. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos inspire a ter coragem para confessar a nossa fé, praticando seus ensinamentos onde estivermos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, crianças. Um beijinho no coração de cada um de vocês.